Seja muito bem-vindo ao PMF, Profissionais do Mercado Financeiro. São conteúdos sobre o mercado financeiro com foco e direcionamento para a área de investimentos. Eu sou Bruno Piacentini, Head do MBA PAP e sócio da Eu Me Banco. E hoje, neste episódio, eu vou conversar com uma aluna multipremiada do PAP, que ela vai contar sua história e veio de longe, não é daqui de São Paulo, mas eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, Zenóbia Napomuceno. Tudo bem, Zê? Tudo ótimo, bom dia, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Entrei no PAP, já posso começar a falar? Com certeza, fique à vontade, se apresente para todos saberem quem é. Porque assim, a gente se fala por WhatsApp, por Instagram, aí nos pré-aulas do PAP, mas a gente nunca se viu, né? Pessoalmente Então é a primeira vez. eu tô aqui assim, te conhecendo mais também. Exatamente. E, bem, meu nome é Zenóbia, como o Bruno já falou. Sou especialista de investimentos e planejadora financeira, com as certificações, né? CEA, CFP. Estudei com a Eu Me Banco, me certifiquei também com a Eu Me Banco. Então, eu venho participando aí, trilhando a minha história juntamente com a escola, já faz alguns anos. E estou também, né? Além de tudo, fui aluna, hoje sou professora também. Então, assim, é uma honra estar aqui e poder contar um pouco da minha história. É uma honra pra gente, Zé. Já falei várias vezes o quanto que você é referência pra nós aqui, ter você no podcast pra contar a história pro pessoal é muito importante pra gente também. Da onde é que você vem? Porque São Paulo não é. Não. O pessoal acho que já deve ter percebido pelo sotaque, mas conta um pouquinho também de onde você vem. Bem, eu sou da Bahia. Moro no extremo sul do estado, já é ali próximo com Minas Gerais, Espírito Santo, então é bem diviso, o sotaque muda um pouco, né, do soteropolitano ali de Salvador, mas formei carreira ali na região, né, na minha cidade, Teixeira de Freitas, mas eu venho de um povoado, né, então eu cresci em um povoado, Caramba. que é próximo ali de Teixeira de Freitas, que é distrito de Medeiros Neto, Vila Mutum. E assim, é incrível, né, o quanto que quando a gente percebe a grandiosidade, né, assim, das coisas, como elas acontecem. Sim. E é muito gratificante poder contar hoje aqui de onde eu venho, porque é uma honra para mim, né, sair de lá e fazer história. Então, assim, é um povoado pequeno, né, lá eu cresci, me formei, comecei a faculdade, eu estudei o ensino médio também de lá, viajava todos os dias para a cidade, porque lá não tinha o ensino médio. Então, foi toda uma trajetória, assim, né, de dificuldade mesmo, né, poxa, eu quero estudar, então vamos correr atrás. Então, isso tudo já foi sendo base, né, de uma construção do que eu já queria alcançar um dia. Bom. Mas tô lá, na Bahia. Boa. E hoje, você já disse, especialista em investimentos, planejadora financeira, mas nem sempre foi. E Não. Você conheceu o Me Banco fora da área de investimentos. Sim. E aí eu queria que você contasse primeiro onde você trabalhava e principalmente, você lembra quando despertou em você? É isso que eu quero fazer. Especialista em investimentos. Você lembra o momento, o porquê? Lembro, exatamente. É porque foi uma virada de chave, né? Então, eu comecei no Sicoob, em Medeiros Neto. Eu trabalhei durante 5 anos lá, passei por todas as áreas, praticamente todas as áreas da cooperativa. Então, foi bem uma escola mesmo, sabe? Onde eu aprendi o que era mercado financeiro. Sim. E depois disso, eu fui para o Santander. Né? No Santander, eu trabalhei como GNS 2. Fiquei durante 3 anos. Mas, assim, no Sicoob, eu já tinha pegado, assim, a intenção das coisas, né? De que eu precisava crescer. Sim. Eu fiz a certificação CPA 10. Na época nem era exigido, assim, mas eu já tinha. E aí, quando eu entrei no Santander, que eu comecei a me despertar para isso, né? Do crescimento, do que eu precisava para almejar o que eu queria. A princípio, não era um foco investimentos, né? Eu queria crescer profissionalmente. Então, eu tirei CPA 20, aí eu fui para o CEA, que era um passo além. Quando eu tirei o CEA, eu me dei conta de que eu queria trabalhar com isso, mas eu não sabia ainda como eu ia chegar, né, o que eu precisava fazer e também como eu ia lidar com o cliente, porque eu estava na agência, na cidade, assim, ainda não tinha ninguém com CEA na época que eu tirei.
E a gente se torna referência, né? Com certeza. Não, você tem CEA, você é especialista. E bateu aquele medo, como que eu vou falar de investimentos quando o cliente chegar na minha mesa, né? Por mais que não era o meu foco de atendimento, mas eu já estava buscando colocar aquilo ali no meu dia a dia. E por ser a única CEA, alguém falou Sim. sobre investimentos a 10 quilômetros de distância. Zenóbia é Zenóbia, ela. exatamente. Então, ali me despertou que eu precisava me especializar nisso. Certo. E aí, eu ouvi falar da Eu Me Banco. Eu comecei a seguir o Ronaldo Cerqueira, no LinkedIn. E aí eu descobri o Fábio, aí depois disso que eu descobri o Instagram da escola, comecei a me despertar. E eu falei, é isso aqui que eu preciso, né? Foi nesse momento que eu já tinha tirado o CEA, eu entrei no PAAP, né? E comecei já a estudar. E ali, depois do PAAP, que eu fiquei sabendo que era o CFP, que eu nem sabia que existia a certificação. Certo. Então, assim, de tanto falarem ali na escola, né, nas aulas. E aí, depois disso que eu comecei, mas é um próximo passo, né? Certo. Deixa Mas eu pegar aí, esse ponto, porque pega acho o que tem uma gancho. coisa bem importante. Você disse, bom, eu era a primeira pessoa na cidade ali praticamente com CEA. Sim. E aí me tornei referência por isso. Sim. Quando você entra no PAP, você sente a mudança de ambiente, porque uma certificação que você nem conhecia, você viu todo mundo falando sobre. Sim. Ah, CFP, um ou outro maluco falando de CFA, com certeza, mas CFP, e você começou a entender o que era certificação. Você Sim. sentiu essa mudança de ambiente dentro do programa? Claro, muito. Porque ali eu percebia que as pessoas já tinham essa visão mesmo, né? De qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para chegar no próximo passo? Então, assim, bem, eu já tinha o CEA. O que eu precisava fazer além disso? Sim. Né? Aí veio a certificação, mas antes disso, eu precisava saber falar de investimentos. Que foi aí que me despertou o PAAP, né? Então, eu comecei, e aí a maneira como eram passadas as coisas, apesar de não trabalhar com investimentos, eu já conseguia falar disso no dia a dia, né? Então, foi com certeza a grande virada de chave para eu falar, é isso aqui que eu quero fazer. Boa. Você lembra de que turma você era? A turma 12. Turma 12. Eu falo, você lembra porque estamos na turma 30, né? Sim. E aí eu trouxe aqui Judson, Aleph, um pessoal da turma 11, 10, 9, o pessoal às vezes nem lembra, né? Sim. E você lembra qual foi a aula que mais te impactou, assim, a primeira aula? Eu sempre trago isso porque eu tive uma aula que foi marcação a mercado na prática. Sim. E na certificação evitar transferência de riquezas entre cotistas, decora isso porque vai cair na prova e vida que segue. Mas quando eu vi o Fábio pegando um título público federal, uma LTN, no site do Tesouro Direto, que eu nem sabia que tinha aquela parte de taxa, histórico de taxa, preço, e ele faz o cálculo e mostra quanto que a marcação ao mercado é importante, eu falei, nossa, algo totalmente importante para o dia a dia, eu estava levando como algo básico por conta de não entender o conceito na certificação. Sim. E marcou muito para mim. Você lembra de uma aula específica, assim, a primeira que te marcou bastante? Bem, essa parte de marcação ao mercado, realmente, acho que todos os alunos eles ficam com o olho assim brilhando quando vê a prática. Sim. Porque é algo que você vê na certificação, mas no dia a dia você não consegue entender como aquilo funciona, né? Realmente foi importante ver a prática ali da marcação ao mercado, dos títulos públicos, mas eu sou muito fã do comercial, de uma maneira que me pega, assim. E as aulas com a Vanessa Dermedian foi, assim, aquilo que me brilhava o olho, que eu falava, eu quero um dia ser igual ela, sabe? Sim. Ela é muito referência para mim. Então, essa parte do entender o perfil das pessoas, como lidar com cada cliente, de cada perfil, na ligação, no contato. Então, era algo que eu precisava me aperfeiçoar naquele momento também, que como eu não estava ainda trabalhando com investimentos, então aquilo me ajudou muito no meu dia a dia como gerente. Sim, entendeu? entendi. Então eu peguei aquilo e coloquei em prática e também, lógico, né, ver de cada produto como que aquilo funcionava no dia a dia, fundo de investimento, né? Então também tudo foi uma descoberta para mim. Sim. Mas o comercial
eu me lembro justamente por já colocar em prática naquele momento também. A maior parte das pessoas que chegam até o PAP, olha, um técnico. Sim. Técnico. Nossa, eu quero aula com o Gerson, com o Mota, cenário econômico, com o Zordan de montagem de portfólio. Mas quando caem na aula da Vanessa, todo mundo tem essa visão. Todo mundo se apaixona. Meu Deus, como não se apaixonar por Vanessa da Energia, né? Mas assim, a montagem de portfólio também era um negócio que acho que pega todo mundo, Sim. né? Meu Deus, como que eu vou ligar cenário econômico com os produtos e colocar isso e montar uma carteira para o cliente, entender disso aqui, o que, que vai ajudar nele, nessa necessidade. Então, assim, no início a gente até fala com os alunos, né? Acalmem-se, acalme o coração, vai fazer sentido. Tudo vai se encaixar. Então, mais impacto pela parte comercial, Sim. já colocou em prática no dia a dia, já como gerente, fora da área de investimentos. Exatamente. E foi treinando cenário econômico, montagem de portfólio, Isso. até que um momento chegou o processo seletivo para a área de investimentos. Exatamente. Você lembra desse momento? Conta um pouquinho pra gente. Lembro. Deixa eu antecipar um pouco, colocar um passinho atrás, porque eu moro ainda na Bahia. E aí, na época, eu pensava assim, bem, para eu ir para a área de investimentos, eu vou ter que me mudar, porque aqui eu não vou conseguir, na minha cabeça, né? E realmente, assim, foi algo que eu precisava me despertar para isso. E aí, o Ronaldo, em uma das aulas do LinkedIn, falou, se você quer ir para tal cidade, você coloque lá, que você é daquela cidade. E eu coloquei que eu era de Brasília. Por já ter parentes lá e tudo, coloquei Brasília. E aí, já estava ali, né, como Brasília, eu falei, uma possível mudança seria para lá. Recebi a ligação, né, de uma recrutadora, e aí ela falou que se eu gostaria de participar do processo seletivo, porque neste meio tempo, eu já tinha tirado o CFP. Estava tirando, na verdade, né? Tinha passado em alguns módulos, então meu LinkedIn já estava bem completo e tal. E aí, eu falei, claro, quero participar. A princípio, ela não falou de qual instituição. Sim. Ela falou que era um grande player, né? Beleza. E aí, eu participei do processo seletivo. E nesse momento, eu já estava ali, né? O investimento já estava no meu dia a dia, né? O cenário econômico. Sim. Porque eu tinha, no PAP, a gente já tinha muito isso enraizado, né? De que eu precisava ter isso no meu dia a dia para possíveis oportunidades, né? E foi o que aconteceu. Eu já estava muito, né, acompanhando a abertura, fechamento, o que estava acontecendo no mundo, de produtos, já conhecia. E foi quando eu participei do processo seletivo, passei, né, para Brasília. Então, eu ia me mudar para lá. Uma baita mudança. E uma baita mudança, né? Tinha parentes, mas nunca tinha morado fora da Bahia, certo? Nunca. Então, seria uma mudança bem, assim, 360 graus. Mas foi interessante porque eu tomei risco, né? Total. Eu tomei risco, eu falei, não, eu quero isso aqui, eu vou correr atrás disso aqui. E aí eu não falei da gravidez. Eu estava grávida quando eu participei do processo seletivo. E assim, o interessante é porque eu não fechei a minha mente, né? Naquele momento eu podia ter falado, vou desistir disso aqui, isso não é para mim agora. Depois lá na frente eu vejo. E aí, não, eu falei, bem, vou estar preparada. Por mais que eu achava ainda dentro de mim que eu não ia conseguir entrar na área naquele momento, eu não fechei meu coração para aquilo e falei, vou continuar estudando. Tirei o CFP, grávida ali, né, concluí a prova, e aí foi quando eu participei do processo seletivo do Bradesco, fui contratada, né, já estava ali com 6 meses de gestação, mais ou menos, e quando eu entrei, né, eu participei da academia de investimentos, que a gente entra, tem toda uma preparação ali. E depois disso, ganhei o meu neném, passei pela licença maternidade, e depois que eu comecei a atuar. Mas, quando eles perceberam, né, que ali na minha região, eu poderia atuar ali mesmo, e fizeram a proposta para eu continuar na minha cidade. Então, eu tomei o risco de ir embora e nem precisou. Exato. Se você não se posicionasse, não tivesse tomado esse risco, às vezes nem teriam conseguido manter você ou abrir uma vaga ali, porque a vaga era para Brasília. Era para Brasília. Mas como a Zenóbia está bem posicionada, já entende cenário, mantém ela na cidade, legal.
Exatamente. Boa. E ficou um bom tempo no Bradesco. Sim. Só que aqui eu queria já passar por um ponto que eu até brinquei com o Vini, que nós estamos falando aqui com o Cafu, né? Pra quem não conhece Cafu do futebol, ele brinca muito que... Brinca não, é verdade. De todos os campeonatos que ele participou, pelo menos um ele ganhou. Eu tô falando com uma mulher aqui que é a mesma coisa. E eu brincava muito, brinco ainda no Instagram. Sempre quando eu vou falar de você é uma mulher que treina pra caramba, a gente já toca nesse assunto também. Já. Eu sempre falava, pô, a Zenob, ela treina pra conseguir segurar os prêmios dela. Porque é muita coisa, Vini. Não tem como, ela tem que treinar pra conseguir segurar os prêmios. Então, conta um pouquinho como foi a trajetória do início, de, beleza, eu estou preparada na prática com o PAP, mas comecei a atender até a rampagem e começar a ganhar os prêmios. Então, primeiro veio o plantio, né? Exato. Eu entrei e aquele medo, né? Por mais que a gente se posicione, eu sempre fui de me posicionar, né? Não, estou preparada, vou encarar isso aqui. Mas por dentro dá aquele receio. Sim, E sim, agora? normal. Então, comecei, né? Eu atendia presencialmente também, o que ajudou muito. Eu gosto do presencial, do olho no olho, de falar com o cliente, porque passa essa segurança, né? Assim. Sim. A parte ali por telefone também, que eu fui entrando, me aperfeiçoando, ligava. E o primeiro passo de tudo, eu sempre falo, é o relacionamento. Total. Né? É você mostrar para o cliente que você está ali para atendê-lo e para entregar o melhor para ele. Então, quando você passa isso para ele, essa confiança, ele dá mais abertura, né, para poder falar de investimentos, porque é um ponto sensível. Claro. Né? Principalmente por telefone, de você já chegar para o cliente, eu sou especialista de investimentos e assim. E por eu estar no interior, as pessoas têm assim, né, esse receio de falar por telefone. Não se abrem facilmente. Não se abrem facilmente. Foi aí que as aulas da Vanessa me ajudaram muito também, né? De as estratégias, de como ligar, como falar, abordar o cliente, né? Então, tudo isso foi me ajudando e eu fui colocando em prática no dia a dia. Então, assim, eu acho que tudo se norteou pela segurança que eu tinha de passar as informações para o cliente, sempre de forma clara, né? Para que ele entendesse realmente em que ele está investindo, em que ele está colocando o dinheiro. Porque também, às vezes, as pessoas chegam e falam assim, não, vamos investir nisso aqui, CDB, LCI, LCA, e o cliente... O que é isso? Porque pra gente é muito normal. Porque pra gente é muito normal, é natural, né? É do nosso dia a dia. Mas pro cliente que não sabe nada, o que é um CDB, o que é... é muito simples, mas para ele não é. Porque é muito enraizado da cultura do brasileiro a poupança, né? Sim. Então, a poupança é o mais... para eles, o mais seguro, é o melhor, é aquele que você não vai perder o dinheiro. Então, para você chegar com outros nomes, aí você tem que passar essa segurança, né? Então, assim, eu fui buscando realmente passar isso para eles de forma clara, o entendimento do que ele estava investindo, buscando aproximar o cliente, né? Pode confiar, né? De passar as informações que precisassem também. Então, tudo isso foi uma base para construir, né, e chegar nos meus objetivos também, né? Porque eu acho que primeiro você tem que entregar para depois você saber que com aquilo ali você vai chegar a alcançar algo maior. Sim, começou como especialista de investimentos 1 ali. Isso. E você disse algo que é muito próximo do que o Aleph disse. Você chegou a conhecer o Aleph Nascimento? Não. Ele é um aluno do PAP, acho que da turma 3, 4, Sim. que aqui em São Paulo, também no Bradesco, começou como na parte administrativa, foi para especialista 1, chegou a top tier, e ele falou... Mas eu conheço ele, só não pessoalmente. Ah, sim. E ele falou aqui no podcast 100% sobre relacionamento. Relacionamento. As pessoas, quando estão fora e acham que o especialista é 100% técnico, esquecem que investimentos é algo delicado para as pessoas falarem muitas vezes. E se você não tem o relacionamento do cliente, você perde ele logo no começo, né? Perde logo no Como que foi essa construção de relacionamento para você, cliente a cliente? O que você viu que funcionava, o que não funcionava? Quando você percebeu que quanto mais confiança eu tiver desse cliente, mais ele vai me dar abertura para que eu possa cuidar melhor do dinheiro dele. Sim. Como que você fez todo esse processo? Às vezes as pessoas vão assim, vou fazer uma ligação e nessa ligação eu já vou fazer várias coisas, eu vou montar carteira. E não é bem assim. Sim. Né? Primeiro você vai chegar, vou fazer uma ligação, vou chegar com o cliente. Ele não vai te dar abertura no primeiro momento, na maioria das vezes, né? Então, olha, estou aqui para te atender.
né? Eu estou aqui para o que você precisar, né? Se você precisar, pode contar comigo e tal. Então, já dá essa... Porque eles sempre vão esperar, né, que você, nesse primeiro momento, vai querer fazer alguma coisa. Né? Ele vai querer fazer alguma coisa. Quando ele percebe que não, você está ali realmente só para atender, né, o que precisar. Então, sempre buscava passar isso a princípio, né? Busquei muito, muito relacionamento também com os gerentes, que... por mais que eu também atendia presencialmente, eu tinha esse contato também por telefone, né? Porque eu tinha muitos clientes de fora da minha cidade. Então, é ligar para o gerente, falar, olha, estou aqui para uma parceria com você, né? Não existe concorrência, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está trabalhando aqui em prol do cliente. Sim. Então, eu fazia muito isso também, né? De ligar para o gerente, fazer essa ponte com o cliente, porque ele está ali de frente, né? O cliente, muitas vezes, principalmente esses do interior, eles gostam muito do presencial, de ir até a agência, né? Então, o cliente foi até a agência, entre em contato comigo para a gente conversar, para montar uma carteira, buscar... mostrar para esse cliente que ele está amparado aqui, né? Ele não precisa buscar lá fora. Aqui ele tem tudo que ele precisa. Então, isso aí eu fui construindo, né? Esse relacionamento tanto com o cliente, sim, também com os gerentes, para aproximar. E eu vejo que é um grande erro de alguns especialistas. Sim. Eu tenho um relacionamento forte com o cliente, mas eu tenho uma concorrência com o gerente. Esse é o pior erro que você pode ter. Porque o gerente, ele tem o contato mais próximo muitas vezes, porque ele está na agência. Exatamente. Então, tem, obviamente, gerentes no digital, mas os que estão na agência, que o cliente procura, tem um relacionamento mais forte do que você que vê ele uma vez há pouco tempo. Então... Há quantos anos, né? Tem gerentes que atendem aquele cliente há muitos anos, já construiu um relacionamento muito sólido. Então, ele é porque eu sempre falo, o funcionário da instituição é a cara da instituição. Sim, sim. Né? Então, o que faz a instituição é a pessoa que está ali de frente para o cliente. O que faz ele confiar na instituição, poxa, eu gosto do Bradesco, eu gosto do BTG, eu gosto do Itaú, enfim, seja qual for a instituição, é a pessoa que está te atendendo. Então, assim, se você não atende bem, se você não aproxima, ele vai buscar quem esteja atendendo melhor. Com certeza. Né? Isso em tudo. Boa. Então, começou o plantio. Sim. Relacionamento construído com a carteira. Vem a promoção. Sim. E com a promoção, aí sim as premiações. Quando veio a promoção, eu já estava fazendo um trabalho, porque no final de 2023 eu sofri um acidente de carro. Então, eu fiquei parada ali praticamente 2 meses, né? E aí, me deu uma virada de chave na vida também. Né, de assim, poxa, eu já plantei bastante, né, o que eu preciso fazer agora para colher tudo isso que eu plantei? Eu já tinha muito relacionamento, eu entrei em 2023 ali, eu entrei em 2022, mas passei pela licença maternidade, comecei a atuar mesmo em março de 2023. Então, foi um período de adaptação. Eu já entregava muito resultado, mas assim, em campanhas em si eu ainda não tinha sido destaque. Então, eu falei, esse ano de 2024 vai ser meu ano. Isso aí, desde quando eu comecei em janeiro, que eu falei, sofri um acidente em novembro, passei ali por esse período, passou dezembro, quando foi janeiro que eu comecei a atuar de novo, eu falei, esse é meu ano. Então, isso eu já virei a chave na minha cabeça mesmo. E aí, eu comecei 2024, né, janeiro, fevereiro, março, já estava muito bem. E aí, a promoção veio em abril, né, para especialista 2. E então, assim, foi um ano de plantio mesmo. De tudo que eu estava já, né? Sim. De colheita, na verdade, né? Do plantio que eu já tinha feito ali anteriormente. Bom, então, PAP conseguiu ali de INS para especialista 1. Entra como uma promoção pra gente no nosso BREG, nosso grande sonho, são 100 mil contratações e promoções. Sim. Logo depois, especialista 2 já entra 2 vezes, só que aí as premiações acabam contando junto, a gente faz um trabalho muito próximo com os alunos aqui. Você lembra de algum... Deixa eu voltar pro relacionamento antes de focar mais nas premiações, porque é algo que chama bastante atenção e eu quero deixar claro para você que está acompanhando aqui que o relacionamento é muito importante na área de investimentos. Você lembra de alguma história de algum cliente que você possa contar aqui de relacionamento em si? Porque já você vai contar sobre a sua nova trajetória como empreendedora agora. E me marcou muito uma publicação que você fez já nessa migração de trajetória com clientes.
Sim. Ou encontrei clientes aqui e tal, não sei o quê. Ou seja, construir um relacionamento sólido. Sim. Você lembra de alguma história que você possa contar? Caramba, o relacionamento me ajudou aqui e, obviamente, ajudou o cliente numa melhor posição? Então, tem algumas histórias, mas assim, tem duas clientes, na verdade, que me marcaram muito, assim. Sabe aquelas pessoas que parece que se tornam amigas mesmo? Sim. Então, teve uma mesmo que viajou, eu ajudei ela, nem foi com investimentos, né? Foi com o My Account, que é o aplicativo ali, né, do Bradesco, para você fazer a transferência da moeda e tal, do câmbio. E aí eu ajudei nessa construção ali, né, da viagem dela, que ela já iria fazer essa viagem para a Europa. E aí ela já tinha pesquisado muito, então eu tranquilizei ela com relação ao aplicativo, como funcionava. Enfim, comecei do zero ali, ela abriu a conta, beleza. Ela voltou de viagem já dizendo, Nobre, eu preciso te ligar para te contar como foi a viagem. E ela me ligou, me contou, me mandou fotos, agradeceu, disse que foi fundamental a segurança que eu passei para ela. E isso tudo, assim, de uma construção já anterior, né? Ela era uma cliente, inclusive, e isso é muito importante, Bruno. Às vezes as pessoas chegam querendo fazer algum produto para o cliente e a todo custo. Não, você precisa fazer isso aqui. Não, a gente tem que tranquilizar o cliente. O que é a fazer o que ele se sente à vontade, né? Também. É lógico que eu estou para direcionar e para alertar. É importante que você tenha isso na carteira, o cenário está dessa forma e tal. Mas eu não posso obrigar ele a fazer. E muitos profissionais, eles meio que impõem, sabe? Não, você precisa disso aqui na sua carteira. E ela já vinha de um desconforto, né? Assim, de um profissional, inclusive de outra instituição, que estava já querendo forçar ela a fazer alguns produtos. E eu tranquilizei ela, não. A gente vai seguir nessa linha. Sim. É o que você se sente à vontade, está bem estruturado. Então, eu já vinha passando essa tranquilidade para ela, né? E aí, ela se sentiu à vontade para mandar fotos da viagem. Ela até falou assim, ô Zenóbia, nem minha vizinha sabe para onde eu fui, mas você sabe. Entendeu? Então, assim, é uma sensação de, meu Deus, que segurança, né? Que a pessoa sente. E eu só conheço por telefone. É uma pessoa que eu nunca atendi pessoalmente. Caramba. Né? Caramba. Teve uma outra cliente também que, assim, inclusive, me mandou mensagem, tinha o meu contato pessoal, né? Eu saí do Bradesco. Então, assim, saí do Bradesco e ela me mandou mensagem, assim, agradecendo de uma maneira tão linda, né? A trajetória, tudo que eu tinha construído ali junto com eles, né? Então, assim, eu sempre tive muitos feedbacks positivos dos clientes, justamente por passar essa tranquilidade, né? Do que eles estão aplicando, o que vai acontecer. Então, tudo isso faz muita diferença. Inclusive, algumas mudanças de carteira que eu fiz, ela ficou insistindo, assim... Eu fui acompanhando... eu fui acompanhando ela. Eu fiz umas 2 mudanças de carteira durante esse tempo. E aí, ela me acompanhou. Porque ela ficava pedindo mesmo, eu quero com você. Legal. Isso é geração de valor. A gente fala muito aqui, né? Aquele momento onde você ajudou ela no aplicativo, com um câmbio, com isso. Sim. Você não estava ali para fazer uma venda, não estava ali para efetuar um negócio para o banco, mas é uma construção de relacionamento pela geração de valor. E é um interesse genuíno que hoje em dia é difícil de achar, Total. Porque muitas pessoas estão ali somente para vender um produto. E a gente está lidando com pessoas, é a construção de um patrimônio, de uma vida, né? Então, assim, muita gente, mas isso é só isso aqui. Não, é isso aqui que uma pessoa batalhou uma vida inteira para construir. Exato. Então, tem que ter essa visão de, poxa, se fosse eu, né? Eu gostaria de ser atendido dessa forma. Então, é a empatia, né? É não fazer... É como a gente fala, empatia não é fazer com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. É o que a pessoa gostaria realmente, né? De como ela gostaria realmente de ser atendida. Perfeito, então, perfeito. Isso é muito importante. É. Explica pro pessoal o que é PAD dentro do Bradesco, para que todos tenham dimensão da conquista que você teve. O PAD é um programa de desenvolvimento que ele envolve ali todas as áreas, né, de produtos, né? Então, assim, as linhas de produtos abrange o todo, na verdade. Não é direcionado a uma coisa só, é o desenvolvimento como um todo ali dentro da instituição, entrega de resultado. E aí,
Foi a nível nacional que veio a conquista. Sim, sim. Além do PAD, veio a Liga dos Campeões, que aí você veio, inclusive, para São Paulo, junto com a Ju. Sim, a Ju, que também conheci é aluna do a gestora aqui, a Asset, foi bem interessante. Mergulhar nesse universo dos gestores, né, para entender o dia a dia, é bem bacana. Boa. Então, até o momento, 2 promoções, 2 premiações, e aí chega um momento agora que Zenobia, eu vou empreender. Sim. E aí, passou pela sua cabeça ou Mas só... tiveram outras premiações. Outras premiações. Então, vamos... Então, peraí, Vini. Anota, calma, por isso. favor, Vini. Anota que... Anote aí no caderno. É que eu vou falar algo que você não vai entender, talvez, né? Porque o 15 Piracicaba é pouco conhecido. Eu não sou um cara que sou acostumado a ganhar títulos, né, Vini? O 15 Piracicaba só me ilude. Então, o meu título é ele chegar ali nas quartas de final e me dar esperança de uma vitória. Então, quando passa por mim, assim, uma pessoa com muitos títulos, eu fico meio perdido, Vini, entendeu? Então, PAD, Liga dos Campeões, quais outras premiações? Rumo ao Topo. Rumo ao Topo. E Decola Prev. Decola Prev. São, na verdade, era até o momento ali em 2024, né? Todas as campanhas disponíveis que o banco tinha. Todas as campanhas disponíveis que o banco tinha, você foi premiada. Pelo menos uma eu ganhei. Que legal, que legal. Exato, pelo menos uma eu ganhei. E o legal é que em áreas diferentes, né? Sim, não foi sim. tudo oferta pública, não. Sim. Prev, diferenciações também, né? Exatamente. Fazer de tudo, né? Exato. Quanto tempo você ficou no Bradesco? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, 2 promoções, 4 premiações. Eu entrei, na verdade, especialista 1 e fui para 2. Boa. Então foi dentro ali uma promoção, né? Dentro já da instituição e algumas premiações. Boa. Agora sim, a Zenobia é empreendedora. No começo do podcast aqui, você falou, cara, eu tomei risco, me candidatei para Brasília e aí depois entrou no Bradesco, né? Um Bradesco, uma instituição mais conservadora, a gente entende muito bem a cultura, mas já estava em você o tomar risco. Cara, se for preciso tomar risco pro meu sonho, pro meu objetivo, eu vou tomar. E como que é para você agora empreender, que é tomar muito risco? Né? Parece que eu fico assim animada. Meu Deus, o que vai ser agora? Então, assim, é um desafio que eu sei que eu vou ter que me redescobrir em algumas questões, porque é uma consultoria financeira, é o que eu sempre quis fazer, ali dentro do Bradesco, inclusive. Mas, assim, a gente entende, né, que são muitos clientes, Claro. e eu estou focada naquilo, né, que é investimentos. E hoje não, eu vou trabalhar todas as áreas da vida do cliente, né? Então, é o que eu estudei por o CFP e um pouco além, Claro. né? Que é o dia a dia mesmo, que eu vou aprender ali várias coisas, colocar em prática também. Inclusive, esse interesse genuíno, a construção de relacionamento, né? Tudo isso vai me ajudar muito, me nortear muito nesse momento, entendeu? Sim. E já pode contar, pessoal, onde é? Pode. Que inclusive em São Paulo você veio para visitar, né? Exatamente. A W1 Consultoria Financeira, né? Uma empresa aí a maior da América Latina, né? Na área de consultoria financeira. E está espalhada aí pelo mundo todo, né? Europa, Estados Unidos. Então, assim, a cultura deles já é muito forte, né? O que eu preciso fazer, né? O que o cliente precisa para chegar nesse objetivo. Sim. Eu estou junto com ele para acompanhar e para chegar junto com ele. Então, é uma construção mesmo, né, de entender as necessidades, fazer o diagnóstico, né, como um médico. Você vai ali para o médico diagnosticar. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero me aposentar, eu quero viajar, né, para o exterior. O que eu preciso fazer para chegar nisso? Então, eu vou pegar na mão ali, desde o início, e andar junto. Boa. Voltando um pouquinho na trajetória, Sim. Sicoob, Santander, Bradesco, nesse período, obviamente, você foi crescendo muito como profissional e como pessoa também. Sim, Você falou, claro. passei por um acidente que virou minha chave da minha vida pessoal, não do profissional só. Sim. O que você leva de todas essas experiências de skills, liderança, algo nesse sentido, para esse momento agora, Zenobia empreendendo? Confiança. Confiar em mim mesma. Eu acho que eu aprendi a confiar em mim em cada passo que eu fui dando na minha vida, assim. Então, hoje, eu preciso acreditar em mim mais do que as outras pessoas.
E tem gente que fala assim, nossa, você confia em mim mais do que eu mesma. Não, gente, você precisa confiar. Claro. Que na sua capacidade de se redescobrir mesmo, sabe? Então, eu fui galgando, né, crescendo e buscando ir além, dar um passo além e sabendo que eu era capaz de fazer aquilo. Eu me lembro da sensação de entrar no Santander, que eu entrei na cooperativa e a cooperativa é aquela mãezona, né? Claro. Que te abraça, e o relacionamento com o associado, que não é cliente, ele é associado. Então, eu falo que o Sicoob, ele me ajudou muito nisso, na construção do relacionamento com as pessoas. E aí, foi ali que me norteou a vida toda. Eu aprendi que eu precisava lidar com pessoas. E o que eu precisava para lidar com pessoas, né? É o interesse mesmo. Então, de entender a necessidade. E no Santander, eu tive também, né, que dar esse passo de que eu gostava de lidar com pessoas, mas ainda não era o que eu queria fazer para a minha vida ali, né? Eu estava na instituição como gerente de conta, mas eu queria ter fazer a diferença na vida da pessoa, mas assim, de uma forma mais direta, assim. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Mas... Porque como gerente de contas, você atende por vários produtos, várias demandas, e quando você foca em investimentos, eu você estou atende uma demanda focada específica. naquilo ali, entende? Sim. Então, assim, eu queria muito fazer aquilo. E foi, assim, essencial para a minha vida, né? Eu entender que a confiança das pessoas em mim, no meu trabalho, na forma como eu me posiciono, né? Então, assim, a questão de confiar em mim mesma, ela reflete no meu posicionamento, na minha fala, né? Na forma como eu falo com o cliente, no olhar no olho e falar assim, você pode confiar em mim, eu estou aqui para te ajudar. Então, tudo isso acho que foi a base de tudo. Boa. Antes de eu entrar ainda nessa parte, mas eu queria focar em esporte, porque você treina muito e a gente traz muito essa mentalidade. Sim. Você falou agora na parte da confiança, na parte da postura. Você tem uma equipe com você, desde roupa, desde tudo. Conta um pouquinho esse processo do porquê que você achou que era importante em um momento, porque essa transição deve ter tido uma virada de chave. Sim. E como te ajudou de fato. Tudo começou, né, quando eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu tinha ganhado, eu tenho 2 filhos, né? Então, quando eu ganhei o meu primeiro filho, eu percebi que eu queria mudar, eu não me via, não me identificava mais. Quem era Zenóbia? Então, eu comecei uma consultoria, né, de alimentação e treinamento, né? Com o Williams, que me acompanha até hoje, já tem mais de 5 anos. Então, ele ajudou-me, pegou na minha mão, sabe, assim, de não é só treino e dieta, você precisa mudar a sua mente, que você consegue. Então, ali eu já percebi que aquilo, quando eu ia treinando, ia me desafiando, né, que eu podia ir além, e eu ia vendo o resultado, né, a gente começa a ver o resultado e fala, não, agora eu posso mais, agora eu posso mais. Então, assim, eu fui mudando o corpo, mas principalmente a mente. Né? Então, eu percebi que ali, isso tudo me ajudou muito para minha trajetória profissional, com certeza. E a imagem também. Quando eu descobri a Inês, né, a Inês que me acompanha hoje, que é minha consultora de imagem, e aí ela falou, Zé, a gente precisa construir a sua imagem. O que você quer transmitir? Né? E aí eu fiz um ensaio fotográfico, né, e esse ensaio, ele transmitiu uma autoridade que eu precisava naquele momento, né? Então, tudo isso eu fui tendo pessoas ali me auxiliando, me ajudando e sabendo que essa construção de imagem é essencial para o profissional hoje, né? Seja qualquer área que a gente for trabalhar. Claro. E o que eu quero transmitir, qual a imagem que eu quero passar. Não somente em postura, mas quando a pessoa olha, né? O primeiro contato ali é o visual. Então, ele já cria, né, uma ideia de você. Então, isso é importante demais. É o branding pessoal, né? É o branding. A Zenóbia, claro, o Sicoob, o Santander,
o Bradesco foram muito importantes na sua construção. Mas a Sim. Zenobia é o branding individual. E Sim. isso, e muitas pessoas se perdem nesse momento também. Exatamente. Porque se vem muito como o Bruno do Itaú. O Bruno, Não. cara, eu sou o Bruno Piacentini, que eu estou no Itaú, estou no Exatamente. Bradesco, eu sou o Bruno, eu tenho essa minha marca, né? E eu me aproprio disso, sabe? De assim, não, eu sou especialista de investimentos e planejadora financeira. Independente da instituição que eu estiver, Claro. eu me certifiquei para isso. Eu criei uma imagem, uma postura e um relacionamento já diante a profissional que eu já era. Então, assim, a Zenobia, se você chegar hoje com a construção que eu tive dentro do Bradesco, por exemplo, se você chegar hoje em São Paulo e falar assim, quem é Zenobia? Muitas pessoas vão saber. E eu estou no interior da Bahia. Claro. Então, não só pelos títulos, né, mas por me posicionar, por me mostrar. Então, o agir com intenção é essencial. A intencionalidade A muda intencionalidade muda tudo. Boa. Mentalidade de esportista agora. Sim. Porque eu sou o esporte desde que eu nasci. A primeira imagem que eu tenho minha é no esporte, mas o futebol. E até os 21 anos foi assim, depois teve a parada e eu deixei o esporte por uns 4 anos da minha vida. E assim, foi a pior época da minha vida. Me senti mal, depressão, engordei, baixa autoestima, baixa disposição. Sim. Muda muita coisa. Tudo. E voltei recentemente ao esporte mais forte nas corridas. E o esporte novo agora, que é a corrida, me traz muita confiança e até mesmo coragem em outras coisas. Sim. E me mudou muito como profissional também. O que você faz de esporte e como você sentiu essa mudança para o seu dia a dia também? Meu esporte é musculação. É o foco ali. Já iniciei, falei que eu vou começar a correr, né? Eu até comentei com você. Sim. Mas ainda não comecei. Mas eu quero incluir também um outro esporte, né? Porque a gente se desafia. Porque entra meio que no comodismo. Eu tô acostumada a fazer isso aqui. Por mais que a musculação, ela é um desafio, né? Todo dia de... não quero, não estou afim, mas você vai. Claro. E aí... isso me ajuda muito no dia, na disposição, então por isso que eu gosto de treinar cedo. Eu começo o meu dia bem, então eu tenho muito isso assim de estar organizada. Então eu já comecei meu dia, fui treinar, eu vou chegar, vou fazer o quê? Eu já começo o dia animada, assim, né? A endorfina já tá ali, é importante. E também o ir além, né? Eu vou treinar... eu vou fazer o quê? Eu vou ficar fazendo a mesma coisa sempre? Não, eu vou aumentar minha carga, vou melhorar minha execução. O que eu vou fazer para ter uma melhoria ali e chegar no objetivo? Sim. Então, tudo isso ajuda, né? Porque, assim, se eu construo essa mentalidade de crescimento dentro ali da musculação, é algo que eu vou levar para minha vida também em outras áreas. A mentalidade de crescimento, ela não fica na caixinha esporte. Ela vai pra caixinha vida, pra caixinha profissão, pra caixinha filhos, pra caixinha tudo, né? Tudo. E aí parece que é um negócio que vai enraizando dentro da gente, né? E tipo assim, eu não quero só isso aqui. Eu quero chegar lá. O que eu preciso fazer pra chegar lá? Claro. E assim vai. Boa. Falei de filhos agora, você citou também, tem 2 meninos pequenos, seus porquês muito forte. Muito. Tudo que você constrói, acredito que sempre por eles. Sim, por eles. Eu tenho o Inácio, de 6 anos, Joaquim, de 2. E, assim, são tudo na minha vida, assim. É por eles que eu quero e eu estou fazendo tudo isso também por mim, como pessoa, de saber que eu preciso disso para a minha vida, para me sentir viva, para me sentir bem. Mas sabendo que eles são, né, a razão. Né, de chegar lá na frente e falar assim, nossa, minha mãe, né, que orgulho que eu tenho dela, a profissional que ela é, a pessoa que ela é. Então, assim, tudo isso é o que faz sentido, né? Sim. Todo mundo tem inspiração, né? A gente falou que a Vanessa é uma inspiração, o Fábio, o Ronaldo, inspiração. Demais. Para que daqui a um tempo, com mais idade, com mais... buscando alguma coisa, eles olhem, a minha inspiração é minha mãe também, né? Exatamente. Boa.
como veio para você dar aulas? Que para mim foi algo único. Já Eu lembro até hoje. suspirei. Lembro até hoje, a primeira aula que eu dei pela Unibanco Educação 2020, aula de certificação, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida, eu nunca mais vou parar de dar aula. E você, como professora agora, há algumas turmas já, né, do programa de já formação do tem PAP. 2 anos, mais de 2 anos. E eu já fui professora antes, né? Na verdade, eu era tutora de sala, mediadora do ensino médio. Quando eu morava ainda em Vila Mutum, Caramba. eu estava lá e eu cresci, eu estudei lá e trabalhei na prefeitura durante 3 anos como mediadora de sala. E ali eu aprendi o que era lidar com pessoas. Porque eu trabalhava no ensino médio, era intermediação tecnológica, então era ensino à distância, EAD. E assim, era eu com 21 anos e muitas pessoas praticamente a mesma idade. Entendi. Então, assim, Por que ela tá querendo como eu vou me ensinar? posicionar? Ali eu aprendi o que era, como eu deveria me posicionar para ter um respeito, para que não virasse oba-oba, né? Porque o professor estava lá à distância, eu tinha que colocar ordem na casa. E eu era jovem, tinha pessoas mais velhas que eu, ou idades muito próximas, né? Então, assim, para mim, foi ali meu mestrado. Legal. E foi bem bacana, porque ali eu aprendi que a transmitir, que a educação é essa troca, né? Eu aprendia lá também, ia relembrando algumas coisas e ensinava para eles. Oh, professora, eu não aprendi isso aqui, o que é que é? E eu estudava para passar para eles. E é o que eu estou vivendo hoje, né, dando aulas no PAP. Porque é o nosso dia a dia, mas, ao mesmo tempo, a gente se desafia, né? Não, eu preciso me aprofundar nisso aqui o máximo para que, se fizer alguma pergunta, Claro. eu saiba responder. Mas, assim, é uma troca. A gente aprende muito lá dentro também, né? Porque tem muita gente ali que vai, leva experiências, né? E é muito gratificante hoje poder transmitir um pouco do que eu sei, né, do que eu aprendi durante todos esses anos aí de instituição financeira, de lidar com pessoas e como isso a gente coloca em prática nos investimentos também. Sim. E não só o transmitir, o transbordar, que é muito importante, mas quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais, porque é como você falou, eu estudo muito mais para que eu possa passar com mais confiança, entender o que o aluno às vezes não vai entender. Exatamente. Mas também no caso do PAP, é o networking. É o networking. Porque você tem acesso a pessoas de outras instituições ali dando aula junto com você, né? Exatamente. E assim, eu acho que o mais legal é você, ai meu Deus, essa aula aqui, eu não estou acostumado com esse tema, um exemplo. Não é algo que eu, às vezes, faça tanto no dia a dia, uma operação estruturada e tal, são coisas que não são tão do nosso dia a dia, assim. Às vezes a gente passa para a corretora, né, o pessoal fazer, mas aí você vai falar daquele assunto. Aí chega no final do dia, no final da aula, né? Nossa, que legal, que maravilha essa aula. E assim, inclusive, uma das aulas que eu mais gosto de dar é marcação ao mercado. Legal. De parte técnica. Porque foi algo que demorei um pouco pegar, mas quando eu peguei, foi assim, eu consigo hoje passar para eles também de uma maneira que eles consigam entender, sabe? Então, assim, é usar essa didática que eu uso nas aulas, que eu uso para o cliente, para explicar de um produto que ele não entende. Então, é tentar, né, transmitir de uma maneira leve. Boa. Vou te colocar numa fria aqui agora, tá? Você achou que era só coisa boa? Quem que é seu melhor ou melhor parceiro de aula? Parceiro de aula? Porque, para quem ainda não está no PAP, né? Porque você vai entrar no PAP depois desse show aqui, as aulas do programa de formação são com 2 professores. Então, normalmente tem um professor e tem um co-host que vai auxiliando, vai introduzindo alguns assuntos ali. Quem que é seu melhor parceiro, parceira? Eu vou puxar a sardinha pra Karine. Porque eu tô com ela já há algumas turmas, assim, sabe? E Kai é uma pessoa de coração muito grande, assim, aquela pessoa que... eu quero... Bora fazer isso aqui, Zê, bora. Sabe, aquele negócio assim? Então, assim, a energia dela... A gente acaba criando esse vínculo externo também, fora da escola, né? De amizade. Mas, assim, eu gosto de todos, óbvio, né? Então, é muito bacana porque tudo que você fala ali
Mesmo a pessoa não sendo titular da aula, né, ele vai trazer, ele vai trocar ali informações, eu gosto muito disso. Bom, eu perguntei de besta porque eu sei, eu já sabia que era a Karine, vejo nas publicações, né? A gente vê a diferença, com certeza. Mas é bom ter esse relacionamento próximo. É muito bom. Fizemos um baita resumão aqui de Zenobia, Sim. desde Cicobi até agora W1, como Sim. professora, como mente de atleta, como um branding pessoal, como um tudo. O PAP ajudou em toda essa construção. O que você pode dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, que inclusive acompanham todos os episódios, já viram Júlia Calmon, Judson, o próprio Aleph que eu citei aqui. Sim. E eles sempre deixam uma mensagem de, cara, se você quer ser especialista em investimentos, siga por esse caminho, siga por esse. O que você faria se estivesse lá atrás? No Cicobi, nem no Santander, mas no Cicobi hoje, cara, quero ser especialista em investimentos. Por qual caminho você seguiria? Ai, meu Deus. Então, eu trago muito isso comigo e gosto de transmitir também essa mensagem, né, de você gosta de lidar com pessoas, você gosta de lidar com pessoas, de conversar, de entender qual a necessidade, o que ela precisa. Então, assim, eu acho que vai muito além, como a gente já falou aqui, né, de vender produto. Não, é entender de pessoas. Claro. É saber que você está ali para construir histórias junto com aqueles clientes, né? Então, eu aprendi no PAP, acho que o ponto principal foi onde eu quero chegar. O que eu preciso fazer para chegar lá? É estar num ambiente de pessoas que crescem junto com você, né? De que jogam para cima, que você consegue. É isso aí que você precisa. Então, o que iniciou tudo foi justamente essa virada de chave de construção de onde eu queria chegar, né? E trazer a experiência que eu já tinha ali de relacionamento, networking, tudo Sim. isso para o meu dia, né? Para entregar o meu melhor, mas de forma genuína, sabe? Sem assim, não, eu estou aqui só para isso aqui, cliente. Eu só quero te atender para te vender esse produto. Não, não é assim. Boa. No PAP a gente tem também as mentorias individuais. Sim. Que acredito que você deve gostar bastante também. Demais. Na sua turma 12, como aluna, você Sim. teve a mentoria individual? Acho Tive. que já teve? Tive. Você lembra com quem foi? Tive. Foi... Ai, meu Deus, me fugiu aqui. Ele é advisor do Santander, no Private. Deve ser o fugiu Pedro. agora. Foi Pedro. Pedro? Boa. Pedro. Mentoria individual, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender por que isso ajuda, o que é bom. Uma conversa, um bate-papo com a Zenobia vai mudar o quê? Mas o que é a mentoria e como que ela te ajudou e como você ajuda as pessoas também? Sim. Quando eu escolhi o Pedro, eu sempre tive essa vontade de trabalhar no alta renda, né? Então, ele já era do Private. Eu estava no Santander na época, ele já era do Private do Santander. Então, assim, foi bem bacana porque foi uma pessoa que me mostrou também que ele já estava muito bem certificado, mas ele estava correndo atrás. Ele estava fazendo além. Ele estava... ele me mostrou o que ele estava fazendo para dar o próximo passo dele ali dentro. E a mentoria é justamente falar assim, olha, você quer chegar nesse caminho, né? Onde você quer chegar? Olha, Zenobia, eu quero chegar nisso. Pronto. Onde você tem mais dificuldade? Você acha que para um processo seletivo, no cenário macro, é construção de carteira? Porque num processo seletivo você vai precisar transmitir isso, falar com tranquilidade. Então, eu busco pegar ali, né, qual a necessidade dele naquele momento maior, para a gente explorar isso, né, melhorar esse ponto ali. E trazer tranquilidade, né, de que vai chegar o momento. Às vezes as pessoas ficam tão ansiosas. Sim. E não, eu quero isso, mas eu vou entrar nisso aqui primeiro porque... Calma, vai estudando, né? Esteja preparado. Porque se você quer dar um próximo passo, será que é interessante você dar essa volta? Exato. Talvez não seja o momento, né? Então, é justamente trazer essa visão de objetivo, o que você precisa para chegar nesse objetivo e tranquilizar de que ele tem aqui pessoas, né, com quem contar. É o direcionamento, né? Direcionamento. Às vezes
quando o aluno chega até o Mi Banco, nas lives principalmente, eu quero ser especialista do banco X, banco Y. Eu estou estudando isso aqui, uma coisa completamente fora. E você que já trilhou esse caminho, que, pô, com certeza, dentro da sua trajetória, você já, caramba, estou fazendo uma coisa que não faz sentido. Eu vou corrigir a rota. Sim. Corrigir a rota 1, 2, 3 vezes, chegou no objetivo, foi promovida, foi premiada, vai empreender. Ou seja, essa trajetória não é que você encurta o caminho, você ganha velocidade para a pessoa, né? É diferente isso. Direcionamento é muito importante. Muito importante, muito importante. Boa. Zê, resuma o PAP para você em uma ou dá uma colher de chá em poucas palavras. O PAP eu diria... poucas palavras. Vamos lá. Eu sempre falo que é um divisor de águas, o PAP. Porque você entra ali, às vezes, tendo uma ideia e quando você percebe que, ao mesmo tempo, você tá ali, eu quero chegar nesse objetivo, mas você precisa, às vezes, né, se doar. E não é um se doar de, vai ser cansativo, não. É de, poxa, eu tô aqui de 8 às 10 da noite estudando, mas eu não tô vendo a hora passar. Tão rápido assim, né? Ou seja, passou muito rápido por ser tão bom, por estar vivendo aquilo ali. Então, assim, entrou no PAP, mergulha de cabeça. É o momento de você crescer, de você saber que ali você vai ter pessoas para te ajudar. E, ao mesmo tempo, saber que vai ser o divisor de águas, com certeza, na sua carreira. Boa. Nós nunca falamos que o Mi Banco, que o PAP seria divisor de águas, se esse é o termo mais usado pelos alunos, sabia? Imagino. Divisor de águas, divisor de águas. Ou a palavra, quando é uma palavra só é prática, mas quando é divisor de águas. É porque o divisor de águas, ele traz justamente essa noção de que para você chegar lá, você também vai ter que praticar. Claro. Não tem jeito, né? É estudar, poxa, eu não estou no mercado ainda, então você já mergulha naquilo ali. Vai estudar, vai acompanhar abertura e fechamento, entender cenário. Porque na hora que chegar o momento, você vai estar preparado. Com certeza. Para uma entrevista. Boa. Gostou do papo? Demais. Passou rápido também? Demais. Quanto tempo temos, Vini? 57 minutos. Olha só, uma horinha de papo. Passa voando, passa voando. Máximo. Zê, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Eu tô tentando marcar com você faz 6 anos, né? Te conheço há 6 anos. Quando vem pra São Paulo, vem aqui. Mas que bom que deu certo. Que bom. Fico muito feliz de ter vindo aqui, contado sua trajetória, sua história, porque eu conto muitas vezes a sua história, as pequenas partes, a premiação, a promoção, poucas histórias e já inspira as pessoas. E você contando, eu tenho certeza que vai transbordar muito e inspirar mais pessoas a chegarem nos seus objetivos. Então, eu agradeço de coração. Que máximo. Eu que agradeço pela oportunidade de ter feito parte, né, de tudo isso, tanto como aluna e hoje ajudando a construir histórias também. Eu acho que esse termo de ajudar a construir é muito bacana, porque eu estou ali junto com eles. Né? Eu estou ali, eu estou aqui para te ensinar. Não, eu estou ali para pegar na sua mão. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Então, é muito, muito importante isso para a minha vida pessoal, para a minha carreira, né? Como planejadora financeira, como especialista e como Zenobia, pessoa. E como que as pessoas te encontram? LinkedIn, Instagram? Muito bem. Como é que todo mundo te encontra? Olha, eu vou falar uma coisa. Meu nome é muito difícil de você encontrar, tá? Você vai ter que pesquisar muito. Vai achar umas 1000 pessoas, mesmo nome e sobrenome. Mas é Zenobia Naponuceno. O Vini coloca certinho na edição. Coloque Zenobia _Naponuceno no Instagram. E no LinkedIn também, Zenobia Naponuceno, acha bem fácil. Perfeito, Zé. Obrigado de coração. Obrigado, Vini, pela parceria. Obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do PMF, hoje edição especial, um baita papo com a Zenobia. Deixe o seu like aqui e se inscreva no canal, porque tem mais conteúdos para você para a área de investimentos. Valeu!